Meus amigos e amigas, a amizade verdadeira é algo raro, todos sabemos, portanto, veja bem em que tipo de pessoa você coloca em sua vida, como nossa história de hoje vai mostrar. Quem aqui que está neste momento assistindo a este vídeo pode dizer com certeza absoluta e sem medo de errar que possui um verdadeiro amigo? Daquele tipo que sempre está ao seu lado e que quando está longe lhe telefona perguntando se você está bem, e não como aquele que só lembra quando precisa de algum favor seu. E quando em algum momento você ficou desempregado e esse amigo não sumiu, como outros, e te deu a mesma atenção de antes quando você estava bem financeiramente. Os exemplos acima são clássicos e mostram quem é quem de verdade. E não preciso dizer que em momentos de crise financeira ou pessoal, uma palavra, uma conversa daquele amigo significa muito mais do que imaginamos. De fato, é uma bênção para aqueles que encontram verdadeiras e desinteressadas amizades. Mas eu me pergunto, até quando uma relação de amizade aparentemente sólida pode estremecer? Dinheiro no meio é péssima ideia e pode surgir uma crise. Ou uma séria divergência de opiniões, como por exemplo em nossa atual política polarizada. Esses fatores são sérios, mas podem ser contornados com boa vontade e entendimento. E compreensão, não é mesmo? Mas, quando o caso envolve relação amorosa, então a coisa pode azedar. E o caso de hoje exemplifica bem isso. Duas amigas de infância, que cresceram juntas como irmãs. É um laço intenso, podemos pensar. Porém surgiu um homem, que se interpôs entre elas. E a ligação que durara tantos anos foi se tornando algo tenso, ruim, degenerando para a inimizade, aflorando sentimentos adormecidos ou ocultos. No final, podemos ao menos imaginar que o grande amigo de hoje pode muito bem ser o nosso possível algoz de amanhã. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Michelle Huang Thi Lee nasceu em 12 de outubro de 1984, em San Diego, no estado americano da Califórnia. Cresceu no bairro de Rancho Panasquitos. Desde criança, teve por amiga Gisele de Wang Esteban, que tinha a mesma idade que ela. Como também tinham a mesma descendência vietnamita, pois seus pais eram refugiados do Vietnã do Sul, e quando o país perdeu a guerra para os comunistas, eles, como apoiadores dos americanos, tiveram que deixar seu país. O laço de amizade, desde a mais tenra idade, só cresceu entre as duas crianças, e até se passavam por irmãs. Na adolescência, ambos ingressaram no Monte Carmel High School, até a formatura em 2002. Depois disso, seguiram para universidades diferentes, e Michelle, empenhada em seguir seu sonho de ser enfermeira, visto que desde pequena tinha o forte desejo de cuidar de pessoas enfermas. Ambas mantiveram, no entanto, contato. Gisele conheceu, então, Scott Marazinga, calouro em sua universidade, e ela sempre teve interesse nele. Porém, eram apenas amigos. Então, numa visita a Michelle, foi com ele e o apresentou a ela. Foi com surpresa e desgosto que soube que eles começaram a namorar. E se sentiu preterida. Michelle era reconhecidamente mais bela do que ela. Mas aquele namoro durou pouco, apenas um mês, e naquele mesmo ano, de 2003, Gisele aproveitou a chance e enfim conseguiu namorá-lo. Mas se sentia incomodada, pois Scott não abria mão de sua amizade com Michelle, e ela ia ficando cada vez mais raivosa desta. Nem quando, morando juntos, tiveram um filho, via sempre Michelle ali atrapalhando seu relacionamento. Pelo menos era isso que ela imaginava.
Seu ciúme se tornou tóxico e passou a ameaçar a ex-amiga através de mensagens, dizendo que ela estava interferindo em seu relacionamento. E o fazia por ter sempre se achado superior a ela. Por sua própria culpa e insegurança, o casamento com Scott acabou, mas tinham encontros sexuais de vez em quando, mas ele se negava a retomar a relação com ela. Então, cada vez mais raivosa, colocou toda a culpa em Michelle. Achava que Scott tinha algo com ela, escondido, o que não se comprovara, além de uma amizade genuína. Na cegueira da inveja e dos ciúmes, Gisele, então, decidiu eliminar a rival e ex-amiga inseparável. Corria o ano de 2011. Gisele começou a planejar sua terrível ação e pensou em algo que fosse furtivo e ao mesmo tempo violento, e que traduzisse todo o ódio que sentia de Michelle. Passou então a segui-la de carro e por dias a observava, procurando conhecer bem sua rotina diária. Desde sua saída de casa bem cedo até seu trabalho, ela, que conseguira se formar enfermeira, e há anos atuava no Hospital Kaiser Medical Center, em Hayward. De dia e finais de semana era difícil ver Michelle sozinha. Sempre havia familiares por perto, amigos e colegas do hospital. Mas logo percebeu que em certas noites da semana, ela saía do serviço um pouco mais tarde e se dirigia ao seu carro, uma Honda SUV branca, no estacionamento deserto nestas ocasiões. Era o lugar e a hora ideal em que esperava agir. Na noite de 27 de maio de 2011, Gisele se dirigiu ao estacionamento. Usava roupas escuras e capuz. Trazia no bolso um canivete afiado. Depois de minutos de espera, eis que sua rival aparece, vasculhando a bolsa em busca das chaves de seu veículo. Ao abrir a porta deste e sentar-se ao banco, foi surpreendida diante do ataque furioso de Gisele, que lhe desferiu várias estocadas com seu canivete em seu pescoço. O sangue jorrou, e o ódio e a inveja tanto acumulados naqueles golpes. A pobre moça desfaleceu e foi empurrada para o banco do carona. Gisele então tomou o volante da SUV, fechou a porta e saiu dali. Dirigiu por quilômetros até uma área afastada de mata. Arrastou o corpo até um matagal e o cobriu com galhos. Deixou também, junto ao cadáver, sua bolsa e o celular desligado. Voltou ao carro e limpou como pôde a sangreira dos bancos com um pano. Retornou à cidade. Já de madrugada, estacionou o carro em um lugar chamado Ponderosa Court, a apenas 800 metros do estacionamento do hospital em que Michelle trabalhava e cena do crime há pouco cometido. Voltou a limpar os bancos e o volante. Depois trancou o veículo e se afastou na escuridão da noite. Talvez contente de ter concluído com sucesso sua tão aguardada vingança. Mas o crime perfeito não existe, e os indícios que deixou para trás levariam irremediavelmente a ela. A família deu por falta de Michelle no dia seguinte logo cedo, assim como sua chefe e colegas de trabalho no hospital, e logo amigos se mobilizaram em sua procura. Não demorou e a mídia local passou a noticiar o estranho sumiço. A polícia de Hayward iniciou uma investigação. Logo seu carro foi achado em Ponderosa Court,
e periciado, e pequenas manchas de sangue foram detectadas. Então, o drama da família Lee ganhou repercussão nacional e o FBI entrou no caso. É praxe em toda a investigação em que, quando uma pessoa some nessas circunstâncias, apurar-se questões como sequestro ou roubo. Descartadas essas hipóteses, então se busca os desafetos, inimigos a quem interessaria fazer algum mal à pessoa que desapareceu. Ora, Michelle era amada por sua família e por diversos amigos dentro e fora do trabalho, menos Gisele. E todos sabiam dos ciúmes dela sobre todos os fatos aqui relatados anteriormente. Então, os olhares se voltaram para ela, por ser inimiga declarada de Michelle. A polícia começou a investigá-la, enquanto ela negava tudo, mas com o passar do tempo as provas contra si foram se acumulando. E intimamente ela sabia que deixara o celular de sua rival desligado e torcia para que não achasse seu corpo. Vou enumerar aqui os principais indícios que levaram a ela como responsável por aquele desaparecimento. 1. Havia o histórico de inimizade entre elas, se declarava publicamente sua inimiga. 2. Scott Marazinga levou ao conhecimento policial um áudio em que ela, Gisele, fazia ameaças de morte tanto a ele como também a Michelle. 3. Então a polícia fez uma busca na casa dela e encontraram um tênis sujo de sangue e depois de análises coincidiu com as manchas achadas na SUV branca de Michelle. 4. Perícia feita no celular dela provou que esteve na região do Hospital Kaiser nos dias antes e depois do desaparecimento. 5. É certamente a prova mais contundente. Câmeras de segurança do estacionamento captaram sua imagem, mesmo com aquelas roupas e de gorro puxado, e a colocaram horas antes daquela noite do dia 27, noite do desaparecimento, na cena em que Michelle foi vista pela última vez. Sendo assim, sua prisão foi declarada e Gisele foi presa em 17 de setembro de 2011. 10 dias depois, uma moça integrante de um grupo de buscas achou o corpo de Michelle. E já estava havia 4 meses ali e em estado avançado de decomposição. Em dezembro de 2012, Gisele foi a julgamento e foi condenada a apenas 25 anos de prisão por assassinato em primeiro grau, uma pena bem branda para alguém que premeditou, executou cruelmente e ocultou o corpo da jovem Michelle Lee. Ela, que perdera a vida por ser figura principal nos delírios ciumentos de uma louca, amizade essa que lhe custou caro, lhe custou a vida. Então, esse é o caso aí da Michelle Lee, né? Exemplifica bem aí as amizades. Tem que ter muito cuidado com que tipo de amigo a gente se relaciona, e no caso dela, uma amizade que vem desde a infância, né? E que se tornou tóxica, né? Só foi aparecer um homem que a coisa desandou toda, né? E talvez a moça que tirou a vida dela, a Gisele, talvez sentisse aquela invejinha, né? Porque por ela ser mais inteligente, por ser mais bonita, né? As fotos mostram bem isso. E aí apareceu o rapaz lá e ela ficou com aquilo na cabeça, né? E a amizade é complexo mesmo, por isso que é muito difícil ter amigos de verdade, amigos que realmente doam a sua amizade desinteressadamente, né? Sem interesse nenhum. Esse é o ponto.
principal, né? E para quem quer amigo fiel, Deus, né? Esse é o amigo fiel. E Deus, nosso Pai, Deus que sempre sabe das nossos pensamentos, nas nossas dificuldades. Ou então os pets, o cachorro, o gato, né? Eles não vão falar mal por trás de você, né? Eles não vão decepcionar e nem você vai decepcionar eles, só cuidar bem, né? Alimentá-los, dar carinho e tá tudo certo. Eles sempre vão estar lá, sempre felizes quando você chega do serviço, um dia difícil, né? Então esse foi o caso de hoje. Comentem, deixem o like, ativem o sininho de notificações para saber quando chega um novo vídeo. Apesar que eu deixo bem claro, eu sou metódico. Todo sábado, 7 horas da noite, né? 19 horas, para ser mais exato, da noite do sábado, sempre vai ter vídeo meu. Eu estou fazendo de tudo para não falhar, né? Porque o canal tem que ser, se eu entrei nisso, é para ser levado a sério. Então, estou seguindo. Aí é o máximo que eu posso produzir, né? É um vídeo por semana. Mas eu estou no começo dessa luta aí. Inclusive, é o que eu consigo fazer, porque eu trabalho, né? Então, e tem sábado também que não dá para fazer o vídeo, né? Eu namoro, então aí amanhã, sábado, que hoje é sexta-feira, amanhã, por exemplo, eu vou sair com a minha namorada, né? Eu vou trabalhar e na saída do serviço já vou vê-la, né? Então não vai dar para me mexer com vídeo, mas por enquanto estou conseguindo. Então é isso. Agradeço quem assistiu, quem chegou até aqui e valeu!